Lembra que eu andei na tua presença? Lembra que eu fiz o que era reto diante de ti? Ele estava dizendo, por qual motivo tu vai me matar? Porque eu sou um crente que fiz o que ninguém quis fazer. Acaba o assunto e ele vira o rosto para a parede e espera só o último suspiro. As lágrimas caem, mas a voz sobe. E quando a voz sobe, a Bíblia diz que Deus vai olhar a história. E diz, ele tem razão. O profeta ainda nem tinha passado do portão do palácio para casa. Aí Deus vai e diz, Isaías, volta lá. E diz a ele que eu ouvi a oração dele. Eu ouvi o choro, as lágrimas dele. E eu resolvi mudar. Diga a ele que ele não vai morrer. Eu vou dar mais 15 anos para ele de vida. Veja que o profeta Isaías volta. Transmite, imagina a situação do profeta. Ele poderia questionar a Deus, mas não volta. Porque a oração dele foi curta, mas foi sincera. Vale a pena, irmão, manter-se firme. Mesmo que os lados estejam apodrecidos, vale a pena ficar de pé. Ele eleva a voz. E o profeta volta dizendo, escuta o que diz o Senhor. Eu ouvi a tua oração. Eu vi as tuas lágrimas. E Deus mandou eu voltar para dizer que você não vai morrer, Ele vai te dar 15 anos. Você vai ver que foi nesses 15 anos que Manassés nasce. Ele gera Manassés. E nesses 15 anos, Manassés foi criado ao pé de um pai que tinha história espiritual. Manassés foi criado dentro de um palácio que Deus fazia parte. Manassés foi criado ouvindo Isaías conversar, profetizar as bênçãos de Deus sobre a vida do seu pai. Veja que no prazo de 15 anos, Ezequias morre. E você vai observar que a Bíblia diz, e Manassés começou a reinar com 12 anos. Veja que ele começa a reinar no período dos 15. Deus deu 15, o suficiente para ele nascer, para chegar à idade na cultura de 12 anos, que já tinha uma liberdade, começar a reinar. A resposta de Deus, eu não vou deixar você sem dinastia, eu vou deixar você. E respondeu. E Manassés, até aqui, foi criado dentro da igreja, digamos assim. É difícil entender Deus, gente. É por isso que eu quero contar essa história bíblica para você, com experiência pessoal. A Bíblia diz que quando Manassés, com 12 anos, não dá para acreditar na ótica humana o que ele fez. Tendo o pai que ele teve, a história do pai que ele teve, criado na casa deste homem. O pai morreu, com 12 anos ele assume todo o comando. E quando ele assume, é o contrário do pai. Se você começar a ler do capítulo 1, do versículo 1, do 33 do versículo lido, você não acredita que aquele rapaz teve coragem de fazer isso. Primeira coisa que ele faz é reatar a aliança diplomática com o inimigo do pai, o rei da Síria. Segunda coisa que ele faz é trazer de volta tudo que o avô tinha feito.
estabelecer culto aos deuses alheios. A terceira coisa que ele faz é mandar fechar a porta da igreja. Está escrito. Chega no pátio, nos 2 pátios da casa de Deus e levanta altares para adorar as estrelas e não mais a Deus. A Bíblia diz que ele provocou um pecado e levou o povo a pecar. E olha a gravidade. Um menino nascido na igreja, aos pés de um rei e ouvindo um profeta de Deus. Ele chega ao ponto de queimar os seus filhos no fogo em sacrifício aos deuses estranhos. Se você ler até o versículo 10, você não teria coragem nem se tivesse chance de apertar a mão desse rapaz. Ele deteriorou-se. E a Bíblia diz que Deus tentava falar com ele. E o povo, ele era tão ruim que conseguiu contaminar o povo, botar na mente do povo não buscar a Deus, não adorar a Deus. E a Bíblia diz que Deus tentou falar e ele não quis ouvir. Agora olha o que é que Deus faz. É aqui que eu quero trazer esta palavra de estímulo para você. Você queria ser pastoreada por este homem? Você queria? Como ele era rei? Gente, ele queimou os próprios filhos no fogo. Sabendo o Deus que tinha. Cresceu ouvindo os milagres. E para piorar, diz a tradição, que ele mandou matar Isaías. A tradição diz que a morte de Isaías foi tão cruel, que quando a perseguição encontrou Isaías, ele tratava Isaías como um terrorista, mandou serrar Isaías no meio, como se fosse um pedaço de madeira. Como ele não quis ouvir, era para Deus funilá-lo. Mas a história do pai falava alto. A Bíblia mostra, pela sua rebeldia, então Deus permite. Veja que com tudo isso de ruim, Deus ainda o protegia. Vai entender esse Deus? Como ele não quis ouvir, a Bíblia diz que Deus permitiu que os comandantes, os príncipes dos assírios invadissem Judá e Jerusalém. E quando invadiram Judá e Jerusalém, destruíram. Prenderam Manassés. A versão da linguagem de hoje diz que entre os espinhos. Outras versões mais atualizadas, entre ganchos. Enrolaram ele de espinhos, de ganchos. Amarraram-o com correntes. E o levaram como escravo para a Babilônia. Está escrito que a gente leu. Se fosse até hoje, quando a gente lê a história e não medita no contexto, a gente diz bem feito. Na maioria das pessoas tem Manassés, correto, como o pior, ou um dos piores, ou o pior rei de Israel.